Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui estudando a 9ª lição, o Ministério da Igreja do Novo Testamento. Nesse vídeo teremos a participação aqui do pessoal do Intelectus Apologética. Além disso, nós teremos aqui muitas coisas, prepare aí para a introdução, muito conteúdo. Sobre no sábado fala a grande comissão. Qual é a visão preterista e a visão futurista dessa grande comissão e quantas comissões nós tivemos aqui no Novo Testamento de acordo aí com os estudiosos da Bíblia. Nós vamos falar também sobre comunidade e também sobre doutrina. Ver essas palavras já que estão escritas aqui, sobre como essa grande comunidade que foi formada e qual é o significado das palavras em grego e a ligação com palavras semelhantes em hebraico. Vamos falar também sobre os judeus palestinos e os judeus helenistas, porque teve um conflito nessa igreja primitiva sobre esses dois tipos, esses dois grupos de pessoas. Também vamos falar dentro do conceito de fé e obra, que a gente ouve tanto falar, né, Ricardo? Sobre dois conceitos parecendo às vezes antagônicos. No hebraico, será que nós temos lá emuná e tzedakar? São conceitos, na verdade, emuná tem dois conceitos em hebraico, nós vamos ver, e tzedakar, qual a relação desses termos que também tem a mesma visão que nós temos hoje, que às vezes nós mostra a sua fé com as suas obras, Muitas vezes fala que são coisas distintas. Então vamos ver um pouco dessa palavra. Vamos falar sobre Dorcas, e Dorcas tem o nome dela em grego. Vamos estudar um pouquinho sobre a personalidade de Dorcas e também sobre o nome dela em hebraico. E por fim, mas tem ainda outras entrelinhas, Natan. A palavra Natan, que significa doar, doação, qual é o significado em hebraico dessa palavra? Então, fiquem ligados, muitas entrelinhas aqui, espero que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que se inscrevam no canal. E hoje nós temos uma chamada especial da vinheta, então agora é com os jovens aí da Igreja Central de Campo Mourão. Um abraço para a família Entre Linhas! Chama a vinheta! Legal, pessoal, obrigado aí por participar do nosso vídeo, mandando esse abraço aí. Bom, antes de nós entrarmos então nas entrelinhas, como foi colocado aqui na introdução, nós gostaríamos de destacar aqui alguns comentários. O pessoal que tem comentado, tem aí agitado bastante o canal. A Ilza Viana, que sempre comenta conosco, fui até o fim mesmo, glória a Deus por ter conseguido ouvir esse vídeo até o fim, antes do sábado, Deus abençoe sempre grandemente. Oro para que vocês não desanimem nunca e perseverem na fé. Muito obrigado, Ilza, pelo comentário. Riva Ferreira, a respeito do sal representar a aliança de Deus com o seu povo, a Bíblia fala como? Fez uma pergunta, está lá no canal, vocês podem ajudá-la a responder. Mauri Tali, que comentário perfeito, muito obrigado por essa replicação do pedinte e por essa explicação dos degraus na lição ainda de Haganote. A Ilza também assistiu a nossa lição do Magnificat, o Cântico de Maria, e também comentou lá, apesar de estarmos na lição seguinte, não podia deixar chegar até o fim. Obrigado pelo esforço de vocês até a lição 8. É isso aí, Ilza, assistindo, está lá no canal, vai ficar lá eternamente. O Denis Wilson Bizarri também comentou, muito obrigado mais uma vez pelo conteúdo da semana. Também a Luzilene comentou, parabéns irmãos. Armstrong comentando, fui até o fim mesmo, é isso aí Armstrong. E aí vários comentários sobre a Riva Ferreira, Elisângela Luiz Araújo, Célio Nonato, Dorcas Fonseca, olha, Dorcas, fui até o fim. Tânia Amália Merotti, Joselma Mário e aí por diante alguns outros vídeos lá. Então muito obrigado pessoal por vocês terem comentado, espero que vocês leiam lá, comentem lá também, para que as pessoas formem realmente uma família, um contexto de discussão saudável, tirando as suas dúvidas. Então fiquem à vontade para comentar, sem dizer que isso gera engajamento no canal, ou seja, o YouTube entende que as pessoas gostam do conteúdo e aí vai sugerindo esse conteúdo para outras pessoas. Bom, vamos então para as entrelinhas, Ricardo? Nós vamos começar agora com essa questão do sábado, onde vai falar aqui sobre a grande comissão. Nós não esquecemos do texto-chave, porque o texto-chave está lá na quinta-feira, então depois a gente fala sobre ele, Vamos lá, gente. Na lição do sábado, aqui no segundo parágrafo. Quais foram as instruções de Jesus na grande comissão? E daí o ponto de interrogação. A gente tem, na verdade, podemos dizer, três comissões, Essa expressão grande comissão você não vai encontrar na Bíblia, no original, nos manuscritos. Ricardo, mas está escrito na minha Bíblia lá, só está no título. Está no título, está no tópico, mas no texto não está. Nos manuscritos, no Codex
no Códex Vaticano, no Códex, não vai estar. Depois. E quando que surgiu esse termo? Mas aí que tá, esse termo surgiu por estudiosos entendem que ele deve ter surgido por volta do ano de 1600, Nossa, depois muito tempo de Cristo. Muito tempo. Tá, mas além desta comissão, vamos por uma ordem, por uma ordem cronológica para ficar mais fácil. Nós teríamos uma chamada comissão menor, que foi quando Cristo chamou os 12. Legal. Presta atenção nessa entrelinha. Depois nós temos, vamos dizer, uma comissão intermediária, quando Cristo ele envia 70 para, obviamente, pregar a boa nova. Lucas 10, né? Fala E sobre finalmente, exatamente, daí finalmente nós chegamos na grande comissão. Esta grande comissão, ela aconteceu depois que Cristo ressuscitou. E ele fala para os seus discípulos ir e fazer outros discípulos, levando esta boa nova. E nós temos duas interpretações. Uma interpretação preterista fala que esta grande comissão... Só explique para nós, tem muita gente nova se inscrevendo no canal, pessoal, valeu por se inscrever, eu tenho recebido várias notificações. O que é uma visão preterista? O que é isso? Se cumpriu no passado. São pessoas... A profecia se cumpriu no passado. Isso. Mas aí que está, e que profecia é essa? De levar o Evangelho para todo mundo. Então a gente tem essa visão preterista, obviamente que isto se cumpriu no primeiro século. E tem passagens na Bíblia, o apóstolo Paulo mesmo falando que a mensagem foi pregada a todo mundo. O Pentecostes, a gente vai falar um pouco mais para frente disso, mas por enquanto deixa isso. E a futurista é que isso seria na segunda vinda. Isso. E ainda existe uma intermediária que, na verdade, isto seria, não propriamente essa grande comissão, que isso seria, na verdade, uma missão para todo crente, independente de um momento escatológico específico. Então veja bem, esta mensagem, acredito eu, ela já foi levada nos tempos de Paulo, como a Bíblia fala, ao mundo todo. E hoje em dia essa mensagem ainda deve ser levada para o mundo todo. Tem pessoas nascendo, tem países novos que nasceram ao longo do tempo. Estão se abrindo para o cristianismo. Sim, se abrindo para o cristianismo. Mas esta boa nova, esse bicar que nós vamos falar hoje um pouco disso, é serviço, é trabalho, é função do cristão levar esta mensagem, levar esta semente. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Nos próximos dias da semana a gente entra em mais detalhes sobre esses assuntos. Agora vamos seguir. Fazemos parte dessa grande comissão, né? Antes de nós entrarmos aqui já no slide, né, que já o slide vai ser já o estudo de domingo, a gente gostaria de colocar um comentário sobre essa grande comissão, sobre esse envio, sobre essa igreja primitiva. Ellen White diz assim no Atos dos Apóstolos, página 368. Achei interessante assim, ó, a obra avançava em cada cidade, pessoas eram convertidas e esta, por sua vez, sentiam que precisavam falar do inestimável tesouro que haviam recebido. E aí vai preparar toda a lição dessa semana, esse trecho aqui, ó. Não descansavam até que a luz que havia iluminado sua mente brilhasse sobre os outros. Multidões de incrédulos se familiarizavam com as razões da esperança dos cristãos. Amorosos e inspirados apelos pessoais eram feitos aonde estavam em erros, aos excluídos e aos que, embora professando conhecer a verdade, amavam mais os prazeres do que a Deus. Interessante, agora a gente vai começar sobre essa comunidade aqui, como que funcionava essa comunidade. Vamos lá, lição de domingo. Um novo tipo de comunidade. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos pegar essa palavra comunidade e vamos buscar um equivalente hebraico. Tem mais, mas eu escolhi esse equivalente hebraico justamente por ele ter relação com o assunto que se segue. Vocês podem ver que segunda-feira fala o Ministério do Testemunho das Dorcas, né? Então vamos olhar, olha só aqui. Edá significa comunidade, público, congregação, grupo, testemunha. Mas quando a testemunha é mulher ou preceito. Essa expressão Edá
é uma das expressões utilizadas para a lei no sentido de preceito. E também testemunho no sentido de mulher. A lição seguinte vai falar justamente do testemunho de uma mulher, Dorcas. Ocorre que essa expressão para a comunidade, ela também escatologicamente se relaciona com o conceito de mulher enquanto igreja, esposa escatológica, vamos dizer assim, de Cristo. Aquilo que nós chamamos hoje de igreja primitiva é uma construção, obviamente, natural, é artificial. Eles não olhavam para si próprios e falavam: nós somos a igreja primitiva. Nós somos a igreja primitiva. Não. A princípio, eles se viam como, eles começaram a ser chamados como a seita do caminho, porque eles pregavam uma mensagem que Yoshua, HaMashiach, Jesus Cristo, era o caminho. Posteriormente, eles começaram a ser chamados de cristãos, porque o testemunho deles era sobre Cristo, o Mashiach, o ungido de Deus, ou seja, o Messias já veio, ele já nasceu. E eles testemunhavam sobre isto, ou seja, esta comunidade, o conceito de testemunho está atrelado a esta igreja primitiva. A função de testemunhar, etimologicamente, ela já está atrelada. Veja bem, na pictografia a gente... Deixa eu dar um zoom, pode ir falando. Na pictografia de Edá a gente vê um Ain, que é o olho, é a letra da experiência. Aí a gente tem aqui o Dalet, que seria a porta, e o Rei, seria a contemplação, é a letra do serviço. Então veja bem, Edá é o olhar para a porta com contemplação, é a experiência na porta. Isso, escatologicamente, nós vinculamos com essa outra figura aqui. Esta figura aqui que nós vemos a tenda, ou seja, a porta da tenda do tabernáculo, o Mishkan Kodesh, onde o Gadol Kohen, onde o sumo sacerdote fazia o serviço. Então veja bem, é o olhar para a porta da tenda, é o olhar para o sangue do cordeiro, para olhar para o cordeiro morto, o Gadol Kohen aspergindo sangue nas cortinas do tabernáculo, transferindo as consequências do pecado para o cordeiro, depois transferindo para o Mishkan Kodesh, para depois transferir para o boi de Azazel. Tem todo esse processo de transferência. Mas é uma palavra também que denota serviço. Esta letra aqui, Re, é contemplação, mas é também a letra de ação, serviço. Lúcio, volta para a gente dar uma lida aqui em Atos 2,42 e explicar um pouquinho isso. Diz assim, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e também nas orações. Isso, está na pergunta 1, gente. O autor pede para a gente ler Atos 2,42 até 47. Nós pegamos aqui o 2,42, o seguinte é na mesma toada. Então veja bem, a palavra aqui para doutrina em grego é didadike. Não é ficar explicando doutrinas no sentido de teses, de doutorado, de teologia. Não, veja bem, gente. É ato de ensinar. É quase que didática, né? Parece que... Didadike é o ato de ensinar, é o professor. Não é ficar debatendo tese Y, comparando tese Y. Não. Existia um ensinamento que foi dado pelo próprio Mashiach para os apóstolos, e eles, em função da sua emuná específica, eles ensinavam, era o ato de ensinar. Isso vai ser relevante quando nós falarmos lá na frente de apóstolos e diáconos, que ela é relevante também. E aqui a palavra koinonia, aqui em comunhão, na comunhão. Isso há acredito na década de 90, começo de 2000,
essa expressão koinonia entrou na moda dentro dos meios adventistas. Me lembro de JA, quando tinha JA. Fiquei feliz quando comecei a rodar por aí. Tem JA por aí em algumas cidades aí, na nossa não existe mais. Mas em algumas outras cidades o JA ainda sobrevive. Se utilizou muito essa expressão koinonia, se tentou trazer uma união para dentro da igreja, para que o sábado fosse uma coisa mais que agregasse mais a comunidade, eles fossem mais íntimos, com almoços, com festividades à tarde, com coisas que transformassem de fato a igreja numa comunidade, uma união, família, participação, exatamente. contribuição. Exatamente. E aí que é a questão do partir do pão. Esse partir do pão, vocês vão ver depois os comentários. Temos aqui vários. Eu coloquei alguns comentários que que diz uma coisa, outro que diz outra, e um intermediário. Primeira coisa, o partir do pão. Pode ser a Eucaristia, pode ser a Santa Ceia, pode ser um partir do pão, mesmo dividir o pão num jantarzão comunitário, Junta-panela. um junta-panela. Vocês vão ver, agora o Lúcio vai dar uma lida aqui. Vamos lá, ele conte. Eles se juntaram em atos externos de comunhão uns com os outros, atos de culto comum, atos de amabilidade e benevolência mútuas. Albert Barnes. Partir o pão, já para ele diz, o siríaco traduz isso, ou Eucariste, ou a ceia do Senhor. Não se pode, no entanto, determinar se isso se refere à participação da comida comum ou às festas da caridade ou à ceia do Senhor. Né? Isso, aqui, E tem mais coisinhas isso, aqui. Albert Barnes, ele fala o quê? Ele fala que não tem como a gente distinguir, pode ser uma coisa ou outra. Continua lendo. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? Que é o Atos 2,43. Isso. Que é a continuação Agora, continua lendo Albert Barnes. sobre essa questão dessa comunhão. E a multidão tinha acabado de zombar deles, em Atos 2,13, mas tão impressionante e manifesto era o poder de Deus nesta ocasião que silenciava todos os clamores e produzia uma veneração geral e reverência. Né? Isso, gente, nós tínhamos lá um período histórico. Esses apóstolos foram chamados para uma emuná específica. Nós vamos recapitular o conceito de emuná mais para frente. Mas para uma emuná específica. Estes milagres que eles faziam eram necessários para aquele momento histórico. Vocês imaginam, eles tinham fariseus, saduceus, essênios, zelotes, todos pregando com eloquência, com sapiência, com hermenêutica, com técnica. Eles tinham reputação, tinham fama. E agora um grupinho, uma nova seita de pescadores. Alguns conversos haviam saduceus, doutos, né, pessoas também tinham, claro, mas precisava de algo mais. E esses eventos miraculosos, gente, eram sinais visíveis de que aquilo que estava sendo dito era verdade. E quem via se espantava, e quem via se convertia. Vamos lá, continua aqui, Atos 2,44, né? E todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. E aí vendiam suas possessões, propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Isso. E aí os comentários. Vamos lá, pode ler. Vamos ler o comentário de João Wesley. Dizer que os cristãos fizeram isso somente até a destruição de Jerusalém não é verdade. Para muitos, muito depois. Ou seja, não foi só isso que eles... Isso, porque alguns dizem que esse partilhar do pão, isso, que isso foi até ali o ano 70, que daí a igreja que veio depois, se bem que a igreja do primeiro século é o ano 70, 80, 90, mas que isso teria esfriado. João Wesley fala que não, isso não é verdade. Estas duas formas aqui de recolher os donativos, eu vou explicar depois quando a gente chegar na terça-feira. Isso, tá? Cupá e Tanhui. Mas vamos lá. Lê o próximo, Lucas. Atos 2,46. E perseverando concordantemente, unânime, né?
todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui eu trouxe mais alguns comentários com relação a partir do pão. O que seria esse partir do pão? Lê lá, Thomas Cole. Thomas Cole, o partir do pão, novamente diz ele, significa a celebração da Eucaristia, e isto com a adoração delas no templo, enquanto, sendo falado de como as ocasiões da comunidade, da comida deles ou delas, né, nós concluímos que nutrição para ser espiritual, como Hebreus, que é para nutrição, né, como Hebreus 12, Coríntios 3, 2 e Coríntios 3, 23. Isso, pode ler John Wesley. John Wesley já fala assim: continuando diariamente quebrando o pão na ceia do Senhor, como fizeram muitas igrejas por algumas eras, louvando a Deus, que é Atos 2,47, já integrando aqui com o comentário, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à congregação aqueles que se haviam de salvar. Então vamos lá, gente. Aqui, ó, a gente vê o comentário de Thomas Cole e John Wesley, que falam que esse repartir do pão seria propriamente o que? Seria a Eucaristia, a ceia do Senhor. Independente de qual interpretação você vai adotar, independente se esse repartir do pão é o repartir do pão no sentido espiritual, no sentido literal, é fato que esta comunidade, que esse Edá deveria dar um testemunho, que é preocupação, é o cuidado com a necessidade espiritual e o cuidado com a necessidade material. Antes de você entrar nos 7 diáconos, é importante, acho que tem um comentário aqui de Ellen White, Testemunho para a Igreja, que fala assim, ó: na Igreja de Deus há hoje grande falta de amor fraternal. Muitos dos que professam amar o Salvador deixam de amar os que eles se acham unidos em comunhão cristã. Somos da mesma fé, membros de uma família, filhos todos do mesmo Pai Celestial, tendo a mesma bendita esperança da imortalidade. Quão íntimo e terno deveria ser o laço que nos une? O povo do mundo observa-nos para ver se nossa fé está exercendo influência santificadora sobre o nosso coração. São rápidos para discernir qualquer defeito de nossa vida, qualquer incoerência de nossos atos. Não lhe demos ocasião para difamar a nossa fé. Então é isso que a gente precisa... Eu me lembro meu pai falando uma vez que tinha um católico, que ele estava no carro, e o católico comentando: ah, mas você é crente. Você não... Mas pera lá, o católico também não é crente? Você é crente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas pera lá, o católico também é crente. Também é crente, ele é crente. Mas vamos lá, é mais ou menos isso que a Ellen White está falando aí, que os olhos do mundo estão vendo se nós estamos tendo ações influenciadoras, né? Isso, vamos lá. Agora, o que eu falei lá do John Wesley, a questão do pão espiritual e do pão literal? O autor da lição ele começa a falar aqui no 4º parágrafo. Isso, Atos 6. Né? Isso, Atos 6:1. E o que ele vai falar? Ele vai falar de 7 diáconos. O que aconteceu aqui, ainda na lição do domingo? Isso é o seguinte, gente: existia essa preocupação do pão espiritual, do alimento espiritual, existia essa preocupação do alimento literal, das necessidades, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Houve um conflito nessa igreja, no começo. Por quê? O que acontecia? Imagina, era um pai judeu, aquele judeu fervoroso, não aceitava o Machia, e o filho se convertia. A esposa se convertia, alguma coisa assim, e às vezes ela era rechaçada, e às vezes o filho era rechaçado. Também poderia ser que era uma viúva mesmo, propriamente. Então, existiam os necessitados em função deles serem deixados de lado por ter aceitado o Evangelho ou por outras questões. Mas, o que aconteceu? Nós tínhamos os judeus helenistas e eles estavam, depois eu vou explicar o que é isso, e eles estavam reclamando que as suas viúvas não estavam sendo atendidas a essas necessidades da mesma maneira do que os judeus palestinos. O que seriam esses judeus helenistas? E lá depois eu dou uma explicação. Os judeus palestinos, judeus nascidos na Palestina, procuravam conservar as tradições judaicas, tais como o estudo das escrituras em hebraico nas sinagogas e no templo. Judeu helenista. Judeus nascidos fora da Palestina, por ocasião da diáspora, da dispersão, eram fortemente influenciados pelo pensamento heleno. Isso, helenista. Veja bem, esses judeus helenistas tem duas interpretações também. Uma que fala o seguinte, que os judeus, eles, além deles terem nascido fora da Palestina, eles usavam o grego na liturgia, na liturgia do templo.
Outros dizem que não era só que eles não sabiam propriamente falar outra língua. Então tem essas duas interpretações aqui com relação aos helenistas. Mas o fato é, o que é comum, eles eram os judeus que não nasceram na Palestina. Tudo bem, esses judeus helenistas, dos gregos, vamos dizer né? assim, estavam reclamando. Veja, as nossas viúvas, dá uma olhadinha lá em Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, helenistas, contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Isso. Aí qual foi a solução dos apóstolos, gente? A solução dos apóstolos é o seguinte, olha, ele escolheu 7 diáconos. Todos eram nomes gregos, ou seja, todos eram judeus helenistas, ou seja, mais ou menos assim. Vocês estão reclamando? Vocês estão reclamando? Então vocês vão ter que vocês vão dar conta. Eu vou colocar na mão de vocês então. Resolve. Aí colocou Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, todos nomes gregos. Para quê? Esses diáconos iam servir as mesas, eles faziam a parte administrativa, eles iam cuidar do pão, literal, do pão mesmo, alimento. Eles iriam ser dispenseiros, eles teriam a chave da dispensa. E os apóstolos iriam se dedicar ao pão espiritual, a dedicação à oração, à palavra espiritual. Legal, podemos agora avançar então para a lição de segunda-feira, né? Aí nós vamos falar sobre Dorcas, né? O ministério e testemunho de Dorcas. Nós já falamos que esta Edá, que esta comunidade, que também é uma igreja escatológica, e ela presta um testemunho enquanto mulher, enquanto esposa de Cristo. E agora nós vamos trabalhar aqui com o ministério e testemunho de uma mulher. Aqui, gente, eu trouxe, e aqui depois nós vamos abordar a questão de Emuná e de Sedacar, que o Lúcio falou que graça e fé às vezes são fé e obra, né? Fé e obras às vezes são tratadas com antagonismo. E quando a gente chega aqui em Atos falando de Dorcas, nós vemos que ela praticava boas obras. Lê lá, Lúcio. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. E dar esmolas, exatamente. A gente tem 2 comentários aqui com relação ao nome dela, um de John Wesley e outro de Adam Clarke. Vamos lá, para depois eu explicar o hebraísmo do nome dela aqui. Vamos lá, John Wesley primeiro, que é o mais fácil. Ela era provavelmente uma judia helenista, né, conhecida entre os hebreus pelo nome siríaco de Tabita, enquanto os gregos a chamavam em sua própria língua, Dorcas. Ambos são palavras da mesma importância e significam corça ou fulvo. Isso. Agora Adam Clarke. Essa palavra é mais propriamente siríaco do que hebraico. Tebito, que é a palavra na versão siríaca e é a sua maneira de escrever em hebraico, tseb, né? Ou tet, sendo alterado para tsad. Isso, o que é isso aqui, gente? É porque ele fala que a letra, em hebraico, o tav, ele equivale ao nosso T. Isso. E o tsadik é como se fosse um T, é o T com um S associado. E ele fala que no nome dela foi substituído, seria substituído no hebraico o tav pelo tsad. Isso. Tá, mas pode continuar. A palavra tabil e o feminino tabito têm o mesmo significado do hebraico, que é tseb, e o grego, né, dorcas. E significa gazela ou antílope. E ainda é costume no Oriente dar nomes de belos animais às mulheres jovens. A comparação de belos olhos aos de antílopes está continuamente ocorrendo nos escritos dos poetas árabes e persas. A pessoa no texto provavelmente tinha o nome dela da mesma maneira. Ela era muito bonita e, portanto, era chamada de Tabita e Dorcas. Ou seja, aqui o Adam Clarke ele já traz uma coordenada para a gente interessante, que ela era bonita, os olhos dela, porque na cultura geralmente isso era associado com as gazelas, as mulheres bonitas eram associadas com gazelas, com a corça. E o Adam Clarke fala o seguinte, o John Wesley fala que ela era provavelmente uma judia helenista, assim como eram lá os 7 diáconos,
praticava tzedakah, atos de caridade. Qual que é a importância aqui, gente? O nome dela está associado, de acordo com o comentário de Adam Clark, com tzadi. Está associado com tzadik. Tzadik é o justo. Quem que é o justo? É quem pratica tzedakah. O que é tzedakah? Ato de justiça, ato de caridade. Ela fazia aquilo e o nome dela não está só associado à beleza, à corça, em função do vínculo siríaco, coisa e tal, mas está associado também com a ação dela. Lembra que Shen é fama, reputação. Sim, isso. Então, com esse comentário de Adam Clark, essa mudança do Tav para o Tzad, O nome tem muito significado. o nome dela se agrega àquilo que ela fazia. Mas tudo bem. Aí, em hebraico, Servia seria serva, corça, gazela ou garota bonita na linguagem popular. Naquela época, então, chamar uma mulher de gazela hoje pode ser estranho, né? Você é uma gazela. Mas aí na cultura o pessoal entendeu, né? Você é uma gazela, você é uma corça, a mulher vai achar estranho, mas naquela época é como, vamos dizer, gatinha. Isso. Hoje a gente fala gatinha, naquela época eles falavam gazela, corça, né? Mas tudo bem, mas o que era bonito realmente no que ela fazia era tzedakah, era os atos de caridade. O autor, e daqui a pouco nós vamos falar de emuná e tzedakah. Mas o autor da lição, ele fala para a gente elencar algumas, ele fala o que aqui? Dorcas, sua vida e ministério poderiam ser descritos em um formato semelhante a esses versos. Como você gostaria que as pessoas o descrevessem, coisa e tal. Mas eu separei aqui algumas características do ministério dela. Olha lá, Lúcio. Dorcas era uma mulher de boas obras e fazia tudo o que era bom para ajudar o seu próximo. Dorcas fazia vestidos para as viúvas como uma forma de consolo e por isso as viúvas amavam tanto Dorcas. Havia em volta do corpo de Dorcas muitas viúvas chorando. Isso, então o que aconteceu, gente? Ela morreu, ela adoeceu, ela morreu. Isso. Kefa, Pedro estava passando perto de Jope e foi chamado. Ele chegando lá, ele viu tudo aquilo, tinham pessoas, Se comoveu, né? viu aquela comoção, ele entra na casa, ele pede para que aquelas pessoas que estavam lá se retirem, elas contam tudo, pede que aquelas pessoas se retirem, ele ora para Deus, para que Deus restabeleça a saúde, provavelmente o que aconteceu, gente? Kefa viu, olhou tudo aquilo, não tem mais ninguém para fazer o que ela faz. Então ele pede ao Senhor para o Senhor restabeleça ela. Veja bem, gente, emuná é fé, crença, firmeza, constância, fidelidade, lealdade, segurança ou função, cargo. Dorcas tinha uma função, um cargo naquela região, naquela igreja. E qual era a função de Dorcas? Quando a gente fala a função de Dorcas aqui, lembra que eu estou analisando o conceito de emuná. Então eu posso dizer também qual era a fé dela, a fé de Dorcas. Qual era a fé de Dorcas? Mas no sentido de qual era a função? Praticar tzedakah. A gente vê às vezes obras e fé como se fossem conceitos antagônicos. E gente, emuná é função. E qual era a função de Dorcas? Praticar tzedakah. Ato de justiça, probidade, ato de caridade, ato de misericórdia e esmola. Tzedakah também agrega conceito de esmola e agrega conceito de salvação. A pessoa está necessitando de alguma coisa, de algo, salvação. Então você pratica tzedakah. Olha o detalhe interessante aqui que vai ser relevante para a gente trazer o link do próximo dia da semana, tá, gente? Emuná se escreve com Aleph. Aleph é cabeça de boi na pictografia hebraica. É letra de força. Men é uma água turva, é um mexer da água, ou o caos. É aquele mundo antes da palavra, que do Verua Elohim, o Espírito pairava sobre as águas. É como se fosse uma água onde o Espírito estaria pairando. Então a gente tem aqui o poder criador, o Espírito pairando sobre as águas, ou seja, então a emuná é o poder, é a água forte. É o poder da água. E quem que é o poder da? Cristo é a água da vida. Já está relacionado aí. O Nun é uma semente.
significa, pode ser um peixe, um semente, pode ser um reino. E o rei, gente, ele pode ser, é a letra da contemplação, mas também pode significar contemplar ou pegar semente. A semente, ela é associada na parábola de Cristo a o quê? Ao Evangelho. Então, qual seria esta emuná enquanto função que nós encontramos na pictografia? Seria justamente o poder da água sobre a semente, o broto, e você é essa letra Ré aqui no final. Aquele que pega essa semente agora, que sofreu a influência do poder da água, ou seja, é o broto, você cata essa semente e você faz o que com essa semente? Enfia no bolso? Se você enfiar no bolso, o que vai acontecer com esse broto, com essa semente? Ela morre. Então você pratica de tzedakah. Você pratica ato de justiça, você pratica ato de caridade. Nos próximos slides nós vamos falar sobre doação, continuar falando sobre esta emuná enquanto função, e vamos continuar falando nesta função que é para todos. Seja no sentido de você levar essa semente, praticando tzedakah, no sentido espiritual, como os apóstolos faziam, no sentido literal, como os diáconos faziam. Esta é nossa função hoje. Vamos continuar. E ao desempenhar essa função, Ellen White comenta no Caminho a Cristo, página 79, diz assim: cada ato de renúncia própria pelo bem dos outros fortalece o espírito de beneficência no coração do doador, ligando-o mais estritamente ao Redentor do mundo, o qual, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. À medida que cumprimos o propósito divino original, a vida se torna uma bênção para nós. Então a vida de Dorcas com certeza era uma vida abençoada. E aí, continuando, a próxima lição vai falar sobre doação como uma forma de compartilhar. Então a nossa lição agora é de terça-feira. Rapidamente, antes de a gente passar para terça-feira, a gente tem um comentário aqui embaixo. Seria a segunda? Isso que eu vou fazer uma sugestão para o pessoal colocar aqui embaixo. Veja bem, se você morresse, as pessoas sentiriam falta de sua contribuição, assim como o ministério das Dorcas foi lembrado e lamentado. Gente, nós temos um ministério aqui. Comentem aqui embaixo se vocês acham que esse nosso ministério ia fazer falta. Um dia pode parar, porque... Aí sumiu. Ricardo, Alexandre e Lúcio sumiram. Claro, nós somos eternos. Alguém vai sentir falta? Não sei, será que vocês vão sentir falta? Comentem. Vamos lá, vamos para o próximo. Vamos lá, doação como forma de compartilhar. E a gente vai ver o que é essa palavra doação, então do comentário sobre Gálatas 2:10. Antes da gente ver isso daqui, eu vou explicar algo que não está aqui no slide, tá, gente? Primeira coisa. Doação como forma de compartilhar. Então tem algumas formas de doação que esta igreja primitiva fazia. E cada uma dá um testemunho, dá uma idade diferente. Então vamos lá. Primeiro, existia o cupá e existia o tambuí. Volta lá no slide lá em cima, Lúcio, para a gente dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, aqui, ó, gente. Cupá significa cesto. Cesto mesmo, era o cesto. E era recolhido todas as sextas-feiras. Tambuí era uma bandeja. E era recolhido todos os dias. Então nós já tínhamos essa estrutura para ajudar os necessitados, para fornecer o pão literal, para as necessidades materiais, vamos dizer assim, de alimento. Agora tem mais, não é só isso. Além disso, existia Maaser Ani e Maaser Sheni. A gente tem Maaser Rishon, seria primeiro dízimo, mas tem segundo dízimo e tem o dízimo do pobre ou terceiro dízimo. O Maaser Sheni e o Maaser Ani, eles se intercalam em anos diferentes, num ciclo de 7 anos. Mas o destinatário dele é o próprio dizimista, é a família, pode ser também o levita, mas o destinatário principal é o pobre,
é o dízimo do pobre. É como se, mais ou menos assim, vamos arrecadar um dinheiro para a gente, todo sábado a gente fazer um almoço com todo mundo, daí a própria pessoa que deu a contribuição vai lá e almoça, o pastor vai lá e almoça, e vamos chamar os necessitados, pode chamar a pessoa de toda a classe social para almoçar junto com a gente. É um bandejão. Tem algumas igrejas, inclusive, que tem um projeto lá em Maringá, uma cidade próxima aqui de Campo Mourão, que tem uma janta solidária. Todas as terças-feiras as irmãs acolhem várias pessoas que vão na igreja para jantar o sopão. Exemplo a ser seguido. Exemplo a ser seguido e com base bíblica, inclusive. Né? Agora, vamos voltar lá. Gálatas, já voltamos? Dá uma lidinha aqui, Lúcio, Gálatas 2:10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres e que me esforcei por fazer. O que me esforcei por fazer? Isso, exatamente. Isso aqui é um resumo. Tem outros textos. Esse daqui é um resumo da verdadeira religião. Você se lembrar, obviamente lembrar no sentido de agir, né? Você se lembrar dos pobres, dos necessitados, se esforçar para fazer algo por eles. Que acho que vai ser um pouco... ainda não, né? Lê o comentário de Albert Barnes com relação... Eu trouxe 4 comentários aqui com relação a essa passagem. Lê lá, Lúcio. Albert Barnes diz assim: isto é, como eu suponho, os pobres cristãos na Judéia. Dificilmente se pode supor que seria necessário fazer disso uma estipulação expressa em relação aos convertidos dentre os gentios, e não teria sido muito pertinente para o caso diante deles ter feito isso. Okay. Continua, o próximo não vai ser diferente. John Calvin. É evidente que os irmãos que estavam na Judéia trabalhavam em extrema pobreza, caso contrário não teriam sobrecarregados outras igrejas. Adam Clark. E eles não tentaram nos dar novas injunções, apenas desejaram que nos lembrássemos dos pobres na Judéia. John Wesley. Os pobres cristãos da Judéia que perderam tudo o que tinham por amor a Cristo. Ok. Então o que acontece, gente? Houve um período, a gente lê no livro de Atos, houve um período de escassez, um período de seca. E a Judéia estava passando por necessidades. E as outras igrejas se viram compelidas a mandar donativos para este povo da Judéia. E a gente encontra aqui na lição de terça-feira, doação como forma de compartilhar. O autor da lição, ele trabalha com 2 igrejas específicas com exemplos diferentes. A gente tem a Macedônia, com exemplo positivo. O apóstolo Paulo teve que falar para o povo da Macedônia: não, já basta. Vocês já deram muito. E eles: não, nós podemos. Sabe? E do outro lado a gente tem Corinto. Mais ou menos assim: e aí, galera? Já faz 3 anos. E aí? Vocês não vão ajudar, não? Não dá nada. Não vão, como é que vai ficar isso daí? E daí? Vocês não vão começar a praticar tzedakah? Então a gente tem os 2 exemplos. As outras igrejinhas. Isso, nós temos um exemplo positivo e nós temos um exemplo negativo. Que o autor da lição coloca a Macedônia, positivo, e Corinto. Acho que isso, aproveitando sua fala, isso nos leva a uma reflexão, né? Como a sua igreja, como a nossa igreja atua, né? Se é uma igreja centrada nela mesma, ou se é uma igreja que sempre está de olho também nas igrejas do lado. Aqui nós fazemos parte da Igreja Central de Campo Mourão, e é uma igreja mãe aqui para muitas igrejas, fundadora de outras igrejas, e nós temos o privilégio muitas vezes de ajudar essas igrejas nas suas necessidades. E agora fica a pergunta: quem é que estava cumprindo o pacto? A aliança, a Brit Hadashah, a nova aliança. Olha só, gente, a palavra hebraica para dar é Natan. Lembra que eu falei que Emuná é o poder da água, a semente, e a pessoa que cata essa semente, a pessoa que serve, avodá em hebraico, a pessoa que serve pegando essa semente, obviamente, e exercendo esse poder que vem do Eterno, vem do Ruach HaKodesh, que paira sobre as águas, e esse poder que está na semente, que é o Evangelho. Se quiser mostrar aqui. Que é o Evangelho, sim. E a pessoa não só contempla, mas esta letra é a letra de serviço. Em 60% das palavras hebraicas para serviço, você vai encontrar essa letra aqui, a letra da contemplação, a letra de serviço. E é Emuná. Agora, Natan, temos um Nun aqui, a semente aqui, e aqui o pacto. Tav é letra de pacto, é como se fosse um X. É como se você tivesse concordado
em levar a semente. Então, doação, Natan, e esta igreja da Macedônia, ela não tinha emuná, ela tinha uma função. Ela tinha uma função específica, como todos nós temos. Ela foi chamada, vaikra, para uma emuná. Todos nós somos chamados para uma emuná. E o que o povo da Macedônia fez? Ele foi chamado para uma emuná. O apóstolo Paulo vai lá e o vaikra, ele chama. E o que o povo da Macedônia faz? Atende prontamente o chamado. E o que o povo de Coríntio faz? Eles tinham uma emuná? Tinham. Eles tinham uma emuná. Eles tinham uma função específica, não tinha? E o apóstolo Paulo faz o chamado. Vaikra. E eles atendem o chamado? Prontamente? Não. Eles retardam este chamado. Gente, e como é que funciona esse chamado para emuná? É só a gente lembrar do coração do faraó. Acontece atos miraculosos. O que nós falamos agora há pouco aqui? Naquele momento específico tinham atos miraculosos acontecendo. A palavra, o dabar, a palavra dos apóstolos, eles faziam prodígios que comprovavam que aquilo que eles estavam dizendo era verdade. Ok. Esses atos miraculosos eram para que se atendesse esse chamado. Lá no faraó no Egito teve as pragas, atos miraculosos. Aquilo lá era um chamado para que o faraó desempenhasse a sua função, sua emuná. Mas o que o faraó fazia? Endurecia o coração. Rejeitava. E um novo ato miraculoso. O que o faraó fazia? Endurecia o coração. Gozando do seu livre-arbítrio. Aí, de novo, o que o faraó fazia? Endurecia o coração. Até que chegou uma hora de tanto que o faraó endureceu o coração, o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus endureceu. Deus endureceu o coração do faraó. É a mesma coisa. A igreja, ela vai ser chamada para uma emuná. Ela vai ser chamada para praticar atos de caridade. Atos de misericórdia, atos de caridade. Assim como o povo da Macedônia fez, nós devemos fazer. Vem o vaikra, vem o chamado, e nós atendemos prontamente esse chamado, que é atender ao pobre, atender ao necessitado, sob pena de Deus endurecer o nosso coração. Temos aqui ainda 2 Coríntios, né? Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Pode ler o comentário de Adam Clark, né? Pode ler, Lúcio. Aqui ainda é a alusão ao semeador. Ele semeia muito, não em casa apenas, ou entre aqueles com quem ele está familiarizado, mas no exterior, entre os estrangeiros, seja ele próprio ou de outra nação. A citação é retirada lá de Salmo 112, 9. Ok, o autor da lição fala isso, depois vamos continuar. Gente, o que ele dispersou? Adam Clark fala que esta palavra aqui, o apóstolo Paulo estaria falando de semeador. Natan, num semente. Tav, pacto, é o pacto da semente. É a aliança. A aliança com Yoshua HaMashiach é uma aliança de doação. Emuná é o poder da semente. Você levar esse poder da semente. Nós falamos lá agora há pouco, os apóstolos, e essa semente é a boa nova, é o evangelho, é o Bica. É a boa nova, o Messias veio. O Messias veio, o Messias veio. Sob um ponto de vista dos apóstolos, eles foram se preocupar com o plano espiritual dessa boa nova. Mas os diáconos foram se preocupar com o plano material. Então, a nossa emuná se preocupa com esses dois lados. Essa semente, este evangelho, esta mensagem, ela é espiritual e ela é prática. O testemunho desta comunidade, desta Edá, é um testemunho espiritual, ou seja, ensino, e é um testemunho prático. Existe uma absurda, ridícula, grotesca, estapafúrdia, mania de se dividir. Minha religião é religião prática. Minha religião, ela não é de ensino, eu não sou muito teórico, eu sou muito prático. Gente, é outro antagonismo estranho.
a língua, estranho à espiritualidade. Esta divisão que foi feita entre apóstolos e diáconos foi em função de limitação temporal. Os apóstolos queriam se dedicar mais ao lado espiritual. Então, se você é uma pessoa mais prática, ok, seja um diácono. Se você é uma pessoa mais ao lado do didaquê, é o ato de ensinar, ok, seja como os apóstolos. Ocorre que o shalia, gente, que é o apóstolo, o significado de shalia é aquele que vai fazer com que o esposo encontre a esposa. E as duas atribuições, seja aquela de abrir a despensa e pegar comida e dar ao necessitado de alimento literal, ou seja aquela de abrir a despensa espiritual e dar aquela palavra espiritual que a pessoa precisa, tudo isso faz parte de uma mesma emuná. A emuná que é aplicada a esta igreja escatológica. Essa igreja escatológica, inclusive, dos dias de hoje. Essa igreja escatológica que aguarda o segundo advento. Inclusive, no texto aqui, que o autor da lição pega, que eu só peguei a primeira parte, lá do livro de Gálatas, ele vai citar Romanos, vai falar sobre os dons. A gente não colocou tudo aqui em função do tempo. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua peculiaridade. E eu já vou dizer aqui, no caso, nós podemos dizer, o Lúcio literalmente é um diácono. O Lúcio literalmente ele tem esta característica do diácono. Agora em função do canal aqui, ele tem aprendido mais. Ele tá exercendo também o didaquê com os adolescentes, ele usa muitas coisas aqui. É nítido aqui que o meu lado é mais pro lado do didaquê. Não significa também que você não tem atos de caridade com quem precisa. Não, gente, isso já vem de casa. Não tem como desassociar, né? Isso já vem de casa. Meu pai parece muito cobranho, sabe? Aquela coisa de fazer, chama a pessoa para comer em casa. E às vezes a gente tem que segurar ele um pouco. Eu herdei um pouco isso. Eu não consigo ir para um caixa eletrônico, ver uma pessoa sentada, me oferecer. Toda vez que eu vou no caixa eletrônico, tem um rapazinho lá. Ele me oferece uma pintura lá, eu não comi hoje, pega essa pintura, eu não consigo, eu não pego a pintura e dou o dinheiro para ele. Eu tenho essa ideia, o pessoal fala assim, mas a gente tem que ser esperto, porque vai que a pessoa pega aquilo para bebida, gente, é uma coisa dele. É um filtro que a gente quer colocar. É um erro dele, eu não posso usar isso como muleta para não ajudar. Eu não sei, eu não tenho como saber. Porque nesse filtro seu, você vai acabar deixando algum necessitado. Isso. Né, de verdade, que todos são necessitados, né, sem o seu auxílio. Eu prefiro tipo pecar pelo excesso do que isso. Não, imagina a seguinte possibilidade: são cinco, e daí que eu não dei. Daí vamos supor que 4 não eram necessitados e 1 não era. Para não correr esse risco, eu dou para os 5. Isso. E deixa Deus controlar. Deixa que cuida. Se a pessoa está agindo de forma equivocada, inclusive na igreja primitiva existia muita safadeza também. Eles deixavam de cumprir com as suas obrigações para com a viúva e simplesmente jogavam a responsabilidade para a igreja. Significa que a igreja devia desamparar a viúva? De maneira alguma. Tivemos o caso de Ananias e Safira, que nós também já discutimos aqui, né? Isso. Pode continuar, Luiz. Adam Clarke. Adam Clarke ainda fala que ele deu aos pobres, aqui em 2 Coríntios, né? Esta é a interpretação que ele espalhou, e por isso é dito que a sua justiça permanece para sempre. A sua boa obra é lembrada diante de Deus. Por justiça, já vimos que os judeus entendem a esmola. Veja lá a nota de Mateus 6. Então veja bem, espalhou. Estaria o apóstolo Paulo associando ao espalhar da semente. Ele associando o ato de caridade com o espalhar da semente. Volta lá para o emuná, Lúcio. Emuná? Olha, emuná, força, água, semente e o reespalhar. Pegar a semente. Você pega a semente, vai guardar no bolso? Não, você vai. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Espalhar. Então, escatologicamente, espalhar a semente seria fazer o quê? Praticar
ato de justiça e caridade, praticar tzedakah. Então, o Evangelho, levar o Evangelho, espalhar essa semente, é praticar ato de justiça e caridade, seja ensinando, seja efetivamente abrindo a despensa, auxiliando com comida mesmo, literalmente, como eram os diáconos faziam. O último, o significado é que ele é liberal, ele espalha livremente o que ele tem, ele divide com aqueles que são carentes e desafortunados. Okay. Né? Estamos falando isso de tzedakah aqui, associando com o que o apóstolo Paulo falou, mas qual que é a base do hebraísmo para isso? O autor da lição fala, né? Não Salmo só o autor da lição, como vários teólogos, que Paulo estava citando o Salmo 112:9. Então lê lá, Lúcio. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Ok, gente. Esse dá aqui é Natan, tá? Natan. E essa justiça aqui é tzedakato, a raiz é tzedakar. Então essa justiça aqui que fala em Salmo 112:9, que o apóstolo Paulo estava citando em Coríntios, é tzedakar. Ato de justiça, ato de caridade. Ou seja, não inventamos isso do nada. Exato, né? Agora pegar um comentário de Ellen White, antes de eu chamar aqui o Marcos André do canal Intelectus. Ela diz assim, Meditação Matinais 1968, página 300. A prática do mundo é adquirir dinheiro e alcançar vantagem de toda maneira que seja possível. A acumulação de tesouros terrestres é a ambição dos mundanos. O alvo e objetivo dos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo é tornar-se semelhantes a Cristo pela abnegação e sacrifício. Conservam os olhos nas riquezas eternas que podem obter pela renúncia dos tesouros terrestres. Então fica uma dica da gente sempre buscar, eu achei muito interessante aqui, tornar-se semelhantes a Cristo, que é o que movia todo aquele cristão da igreja primitiva e depois das demais igrejas. Para que eles faziam? Por que eles faziam esse tzedakah? Por que eles tinham esse emuná? Né? Para se aparecer? Não, porque nós lemos aqui no comentário de Ellen White, né? Eles receberam uma luz, e aquela luz que eles receberam, eles achavam tão valiosa que não, todo mundo tem que conhecer-se. Eles atenderam o chamado, o Shalil, né? E nessa linha de pensamento, né, antes de nós avançarmos agora para a lição onde fala sobre o guia de Paulo, nós temos um comentário aqui do Marcos André, que enviou para nós, para participar nessa parceria aqui entre o canal Intelectus e o canal Entre Linhas, e ele vai falar, né, sobre uma outra perspectiva e complementar muita coisa que já foi explicada até aqui. Então agora é com você, Marcos. Olá, amigos do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André. E nessa semana nós estaremos falando sobre a igreja primitiva, os exemplos de comunhão e caridade na igreja primitiva. Essa igreja, registrada nos primeiros capítulos de Atos, ela é uma igreja que havia sido recém-criada por Cristo e também estava sob forte influência do Espírito Santo. Por isso é uma igreja que sempre deve nos servir como exemplo, porque ali nós encontramos Deus agindo diretamente, interferindo diretamente na sua igreja, de maneira que essa igreja ela refletia muito da vontade de Deus. E essa igreja ela tinha uma forte preocupação com as pessoas necessitadas. Aliás, ao longo de todo o Novo Testamento, a pregação em favor dos necessitados é uma pregação central na pregação do Evangelho. Sempre que se saía divulgando o Evangelho pelo mundo, a pregação em favor dos necessitados ela era fortemente divulgada também junto com as doutrinas da igreja. Aqui no capítulo 2 de Atos, a partir do verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, inclusive as propriedades, né? Porque o verso 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e seus bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então aqui nós encontramos uma igreja que ela abre mão, né? Os membros da igreja eles abrem mão do seu patrimônio, das suas riquezas, para ajudar os necessitados. Eles falam que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos
enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós sempre tomamos isso como um exemplo de uma boa administração dos nossos bens. No entanto, a história da igreja primitiva não mostra que esse foi o método mais eficiente de administração. Eu até tomo com essa afirmação uma linha um pouco diferente do que a lição estava tomando, mas nós precisamos nos lembrar que lá no capítulo 16 de Coríntios, o apóstolo Paulo estava recolhendo ofertas para atender os necessitados em Jerusalém. A história nos mostra que a igreja em Jerusalém ela se tornou uma igreja muito pobre. É lógico que houve perseguição em Jerusalém, né, e isso certamente causou muitos danos à igreja, mas também o fato de que eles venderam as suas propriedades e colocaram todo o seu dinheiro, todos os seus recursos no ato de atender às necessidades de todos, causou uma pobreza entre eles. Esse fato nos mostra que esse chamado específico foi um chamado específico para aquela igreja naquele momento. Eles precisavam mostrar que eles acreditavam na mensagem que eles estavam pregando, e a melhor maneira que nós temos de mostrar naquilo que nós acreditamos é através dos nossos bens. Quando nós colocamos os nossos recursos, nossos esforços naquilo que nós acreditamos, nós estamos testemunhando para as pessoas ao nosso redor que nós realmente estamos pregando aquilo que cremos e não uma invenção ou algo que possa ser usado apenas para ludibriar. Então, esse ato da igreja no início nos mostra que essa comunhão, quando você pega e doa tudo que você tem ao pobre, a pessoa que fica pobre no segundo momento é você. E você vai precisar de doação, você vai precisar de receber doação. Então, o método mais eficiente para que você possa ajudar na pregação do Evangelho, para que você possa ajudar o pobre, para que você possa fazer aquilo que Deus ordenou que você fizesse com seus recursos financeiros, é que você tenha uma boa administração, que você administre como um bom mordomo todos os seus recursos. Por que isso é importante? Para que você possa continuar usando seus bens por muito tempo para continuar ajudando tanto os pobres, quanto a obra da igreja, quanto o serviço missionário e todas essas coisas. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos ser administradores eficazes daquilo que Deus colocou sob os nossos cuidados. Como que nós fazemos isso? A maneira mais eficiente de fazer isso é através da maneira bíblica. Assim como ele nos pede para separar um percentual do dízimo, também nós podemos separar um percentual para as ofertas que nós enviamos para o trabalho missionário da igreja, e também nós podemos separar um percentual para que a gente possa ajudar os necessitados, ajudar os pobres. Porque se a gente deixar que o nosso egoísmo decida quando é que nós vamos tirar um pouco do nosso bolso para poder ajudar os pobres, isso certamente vai ser... nós vamos ajudar com aquelas moedinhas, nós vamos ajudar com uma nota de R$2. Mas quando nós separamos e nos planejamos, separamos parte da nossa renda para que a gente possa ajudar as pessoas, isso acontece de uma maneira mais natural. O nosso egoísmo é colocado de lado e nós até nos alegramos quando alguém aparece necessitando e eu posso lançar a mão daquele recurso para ajudar. Durante bastante tempo eu fiz isso, não tenho feito ultimamente, mas é muito bom quando você tem um valor separado na sua carteira, para que quando alguém te pede alguma coisa, um prato de alimento na rua, quando alguém te pede algum recurso, você tenha a possibilidade de acompanhar aquela pessoa até um restaurante, servir um almoço decente para aquela pessoa e então alegrar o coração de uma pessoa. Eu hoje não tenho feito mais, eu tenho colocado na ADRA, né, na asa da igreja, né, no Serviço de Assistência Social da igreja, mas eu estou tomando a decisão de voltar a ter um valor sempre na minha carteira separado para que eu possa ajudar pessoas que estão necessitando quando eu encontrar pela rua e tal. Nesse tempo que eu separava esse dinheiro, sempre Deus enviava pessoas que me abordavam na rua e me pediam um prato de comida, me pediam uma ajuda, às vezes uma passagem para ir para outra cidade. E uma coisa interessante é que você simplesmente não deu dinheiro, mas você acompanha aquela pessoa,
conheça um pouco melhor a pessoa e tenha a oportunidade também de falar de Jesus para aquela pessoa. Falar, olha, eu estou doando aqui para você porque eu creio que Jesus faria isso no meu lugar. Então isso é muito importante, você ter esse contato pessoal também com as pessoas que você ajuda e não simplesmente arrancar aquele dinheiro assim de qualquer maneira, entregar, e que pode ser até usado de maneira que não agradaria a Deus. Para que a gente possa ter como objetivo mais prático separar parte da nossa renda também para ajudar os necessitados, que é o conselho que a igreja primitiva deixava, né? Os apóstolos da igreja primitiva sempre deixavam registrados em suas cartas e em seus livros aqui na Bíblia e nos Evangelhos, né? Que Deus nos abençoe e que possamos então cada vez mais nos colocarmos ao serviço do Senhor. E isso só se dá quando realmente nós seguimos a vontade de Deus, que é fazer o bem e vestir o necessitado, alimentar aquela pessoa que está com fome e realmente colocar os nossos recursos naquilo que nós acreditamos. Um abraço a todos e até a próxima semana. Valeu, Marcos, aí pela contribuição. Espero que vocês estejam gostando. É um outro ponto de vista. O Alexandre não pôde contribuir nessa semana devido aos compromissos pessoais, mas temos aí um Marco que trouxe aí essa contribuição. Valeu, parceiro. Continuemos firmes aí nessa emuná nossa aqui, certo? Então vamos avançar agora. O guia de Paulo para viver e amar intensamente, né? Exatamente. Vamos lá, gente. Chegamos na quarta-feira. O apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, é um livro que ele é, obviamente, marcado por uma análise de salvação. A gente tem lá capítulo 1, vai falar que todos são indesculpáveis. Capítulo 1, 2 e 3, que todos são indesculpáveis. O gentio porque tinha a Torá na natureza, o judeu porque tinha a Torá escrita. Depois a gente vai para o capítulo 4, já vai começar a falar de Abraão que teve justiça imputada. Depois vai falar de Adão, vai falar da Torá. Da Torá da carne, que não me faz obedecer ao mandamento. Lembrando, para quem já está aqui no canal há algum tempo, né, nós temos uma série específica sobre Romanos. Você está chegando no canal, tem um tempinho vago aí nos finais de semana, à noite, ou trabalha em alguma função que lhe permite assistir YouTube ou ouvir, acesse aqui no canal, você vai ver as playlists aqui. Tem lá uma playlist específica sobre uma série de romanos, onde a gente aqui, o Alexandre participou bastante, muito material. E essa lição hoje que nós estamos falando aqui está muito relacionada. Está relacionada, está trazendo muita coisa que nós já estudamos. Não só com Romanos, mas como os Atos dos Apóstolos, Gálatas, que também tem uma... Ou seja, nós temos aí 26, 39 vídeos mais ou menos sobre o tema da lição dessa semana. Fiquem à vontade aí para vocês assistirem. Isso, pessoal. 1 hora cada um, isso deve ter um pouquinho mais. 1h30, Ricardo. Não, 1h30 é esse, mas aqueles eram 1 hora ainda, a gente ainda se preocupava com isso. Tá, tudo bem. Aí a gente vai lá e o apóstolo Paulo fala de uma Torá da carne, fala de uma Torá do Espírito, que é quando Cristo escreve, quando eu consigo, porque a Torá da carne ela me faz maldito o homem que sou, não consigo cumprir. Daí vem o Espírito e escreve a Torá no coração. Isso é um diário, coisa e tal. Mas quando aí ele segue, ele vai falando, aí já estamos com 6, 7, 8. Aí ele vai falando do Israel, ele vai falando da salvação para Israel. Mas quando chega no 12, aí o autor da lição cita o quê? Que tem uma quebra aí. Exato, uma divisão. Que ele começa a falar de Tzedakah. Ou seja, ele está falando muito sobre salvação, muito sobre a lei, né? Está falando muito espiritual. Isso, e daí ele começa por que será, gente? Porque é a consequência natural, é o desembocar disso. Estamos no 12, certo? Então, o que o apóstolo Paulo já falou aqui? Ele já falou de uma Torá escrita no coração. Ele já começou a falar da Torá do Espírito, que vai solucionar o conflito com a Torá da carne. É o Yetzer Hatov, suplantando, subjugando, vencendo o Yetzer Hara. É a natureza espiritual, a natureza boa vencendo a natureza má. E quando isso acontece, quando a Torá do Espírito já está escrita no coração, você atende prontamente o chamado de Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade. Você atende esse chamado. E quando você atende esse chamado,
Você é como aquela igreja da Macedônia. Você pratica tzedakah prontamente, você não pensa duas vezes, é automático. Lê lá os Romanos. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 12:2 agora. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou reformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que assim experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com bem. Exatamente. É o desfecho. Ele está chegando no desfecho. Né? Exatamente. Fala do corpo espiritual. A questão aqui que a gente vai destacar, a questão do sacrifício vivo em comentário de Elicote. Vamos lá, dá uma lidinha lá, Lúcio. Como é o corpo para se tornar um sacrifício? Deixe seu olho não olhar para nada, e ele se tornou um sacrifício. Que a sua língua não fale nada de imundo, e se tornou oferta. Que a tua mão não faça nenhuma ação sem lei, né? Sem limite, sem algo que desagrada a Deus, e se tornou um holocausto inteiro. Mas isso não é suficiente, devemos fazer bons trabalhos também. Deixe a mão fazer esmola, a boca abençoe as pessoas que nos usam maltratadamente, e a orelha encontra o lazer sempre para a audição das Escrituras. Olha só, primeira coisa aqui. O apóstolo Paulo vai utilizar a expressão sacrifício vivo. Nós olhamos o Velho Testamento, nós olhamos a Torá, e nós vemos que havia um corban, olha lá, havia um sacrifício de holocausto. Este sacrifício de holocausto, ele exemplificava o sacrifício de Cristo. Corban é uma expressão que significa sacrifício, mas está conectada com aproximação. Então, corban é como nós nos aproximamos de Deus. O apóstolo Paulo aqui nesse capítulo 12, ele já está falando de aproximação de Deus. Como nós vamos nos aproximar? Ele vai chegar no desfecho de salvação, gente. Como nós nos aproximamos de Deus? Como sacrifício vivo. A Torá já está escrita no coração. Eu já pratico ato de caridade. O sacrifício de Cristo, ele deu a vida por nós. Ele é o pão da vida, ele deu o próprio corpo, ele morreu a morte eterna por nós. Então, agora, mas veja bem, eu olho para Cristo, eu sigo a Cristo, eu sirvo a Cristo, eu começo a contemplar a Cristo. Falamos de Avodá 2 semanas atrás. Avodá, a última letrinha é o rei, a letra da contemplação. Eu vou me tornando como Cristo. Automaticamente a Torá vai sendo escrita no coração, eu vou praticando o ato de caridade e eu me aproximo do Eterno na hora do juízo, do Mishpat, e na hora do juízo, aquilo que a gente vem falando sempre, o autor da lição reforça aqui. Nós seremos julgados com a mesma misericórdia, com a mesma caridade, com a mesma benevolência com a qual nós julgamos o nosso próximo. Nós praticamos o nosso costume. Qual foi a nossa shipat? Qual foi o nosso é um costume? Mendigo, não merece. Não, isso aí vai que ele está... Olha o julgamento, né? Então o Eterno vai olhar para você. Você não merece. Você também é tendencioso, você também... O apóstolo Paulo ele não dá um corte abrupto, gente. É a continuação. Passamos por todo o processo, ele vai explicando, e daí ele explica a consequência natural da emuná. Emuná, tzedakah, e aí você pratica a misericórdia para o próximo. Aí corbanote, agora sacrifício vivo. Corbanote é aproximação. Você está se aproximando do Eterno. Você está se aproximando do juízo sobre você. Como você julgou o próximo? É isso que vai ser perguntado para você. Vamos lá? Legal, acho que daí sacrifício vivo. A nossa última entrelinha é sobre quinta-feira, Tiago ou Justo, que faz o texto Tiago 1:27, né? Vamos lá, primeira coisa, gente, esse Tiago aqui, nós estamos falando, o autor da lição já está na linha da lição. Ele fala sobre dois, é o irmão, veja bem, a tradução cristã sugere que esse Tiago, o Justo, o meu irmão de Jesus, tornou-se líder da igreja primitiva em Jerusalém e atuando como
presidente do Concílio de Jerusalém, o primeiro grande concílio. Qual que era? Tinham várias questões aqui. Tinha uma questão aqui, gente, porque nós temos uma profecia, gente, a profecia de Joel, que o Espírito de Deus ele cairia sobre toda a carne. E aí a expressão bazar, a expressão carne. E aí a gente tem aquele sonho de Pedro da carne, e ele fala come, e a carne imunda, e ele fala para comer aquela carne, aquela bazar. Este sonho dele, que o próprio Pedro interpreta, estava falando dos gentios, porque a profecia de Joel falava que o Espírito iria cair sobre toda bazar, sobre toda carne. Então ele tem um sonho com carne. O judeu via o goim, o estrangeiro, como imundo, por isso aquele sonho. Ele fala dessa interpretação. Esta igreja é uma igreja inclusiva, é uma comunidade. Eles aceitam os judeus helenistas, eles aceitam, além dos judeus, eles aceitam o estrangeiro, o goi. E a questão é, e o Espírito? Eles têm emuná, eles têm uma função. Eles podem levar essa semente? Eles são carne em que o Espírito vai... E o que Pedro vê na casa de Cornélio? O Espírito cair sobre eles, ou seja, eles podem também serem discípulos, talmudim, receber a luz, né? Sim, e eles podem também ensinar, eles podem levar essa semente, levar esse evangelho, levar essa boa nova. Teve o Pentecostes, o Espírito sobre os judeus, se cumpriu aquilo que falava em Joel, caiu sobre a carne, seja de judeu, e daí os judeus helenistas se espalharam pelo mundo e foram levando aquela bica, aquela boa nova. Agora caiu também sobre o goim. Cornélio não era estrangeiro, não era judeu helenista, não era judeu palestino, não era nada. E no concílio de Jerusalém, como é que vai ficar essas coisas? Vai circuncidar a carne? Porque a circuncisão era um símbolo justamente disso. A carne circuncidada é um símbolo da boa nova. É o símbolo do Espírito que cai sobre a carne. Mas aí, precisa circuncidar ou não? Houve essa discussão. A carne que era levada a ídolos. Sacrificada a ídolos, também se discutiu isso. E Tiago resolveu várias questões, como é que ficaria. E o evangelho para os gentios, vai ser levado? Eles podem. Foi decidido tudo isso ali no Concílio de Jerusalém. Havia esse conflito ali, igreja primitiva. Você pode fazer uma aplicação para os dias de hoje. Existem divisões, obviamente, divisões internas na igreja. Você analisa individualmente qual que é o problema da sua igreja. Jovens e pessoal com mais idade. Isso. É pessoal que tem pedigree adventista, pessoal que não tem pedigree adventista. Pessoal mais legalista, pessoal menos legalista. É o pessoal da música contra o pessoal que estuda. Gente, que isso? Diácono tinha sua importância, os apóstolos tinham sua importância, o pessoal da música tem a sua importância, o pessoal que gosta mais do estudo tem a sua... Tudo isso são parcelas desse corpo. São membros do corpo. Né? Membros desse corpo. Que não deveriam ficar brigando entre si. Se completar, instruindo, ensinando melhor o outro. É uma mão que estapeia o rosto, é uma mão que bate... Batendo na perna, chutando. Isso. Esse tipo de conflito deve ser evitado. Vamos agora entrar propriamente nos textos. Lê lá Tiago 1,27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Dois aspectos. Então o que Tiago, o justo, aquele que participou do concílio, ele falava que é a religião verdadeira. Imaculada, pura. Pura e imaculada. Olha o comentário agora, eu trouxe 3 comentários aqui. Ele, Calvino e John Wesley. Lê lá ele primeiro. Observar-se-á que por religião se entende por serviço religioso. Nenhuma palavra pode expressar essa interpretação óbvia do original, tomada como deve ser na conclusão do versículo antes. E certamente a religião, entre aspas, em seu sentido comum, não transmitirá a ideia certa ainda. Primeira coisa, avodar é serviço. Essa religião verdadeira aqui não é só o serviço verdadeiro, como ele diz corretamente, é avodar, é serviço, ok, mas é emuná também. A emuná verdadeira, ou seja, a fé verdadeira, vai se preocupar com isso. Esse é o desenvolver do livro de Romanos, é isso que a gente está falando aqui. Não é só a ritualista religiosa, não, né, a religião. A função é ensinar, a função é atender o necessitado. A função é atender o necessitado, seja necessitado de alimento espiritual, seja necessitado de alimento literal. Seja os necessitados internos, seja os necessitados externos também. Então, a emuná é atender o necessitado. Vamos, Calvino.
Tiago, então, nos ensina que a religião não deve ser estimada pela pompa das cerimônias, mas que existem deveres importantes aos quais os servos de Deus devem participar. Né? E John Wesley, a única religião verdadeira à vista de Deus é esta, para visitar, com conselho, conforto e alívio. E eu acrescento, a única imuná verdadeira de Deus é esta também. Se você se diz que você é homem de fé e você não pratica atos de caridade, você não está atendendo o chamado. Você pode até ter fé, a função, mas você não está atendendo o chamado. E toma cuidado que pode acontecer o quê? Deus pode endurecer o seu coração. Ele chama uma, duas, três, várias e várias vezes. Ele te chama para a sua emuná, ele te chama para desempenhar a sua função, para praticar tzedakah, e você não atende. Então quando irmãos chamarem para você receber um teologano, receber alguém para passar na sua casa, receber uma equipe, né, para ajudar, irmãos, sabe, se prontifique, porque às vezes é difícil, viu, Ricardo, na igreja, você precisa receber pessoas, precisa controlar alguns projetos, e as pessoas elas estão naquela zona de conforto, sabe? Irmãos, pode alguém almoçar na sua casa? Ai, não, essa semana não deu, semana que vem não deu. Pessoal, é só para dar uma comidinha, não é para fazer banquete, nada, sabe? Ou para receber. Hoje nós não temos muito esse costume, mas antigamente eu vejo que a igreja recebia pessoas em casa, pastores e obreiros hospedavam na casa dos irmãos. Então, hoje não, hoje a gente põe no hotel lá e fica mais tranquilo. Não, Tiago 2:1. Tiago 2:1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em respeito, aceitação ou acepção de pessoas. Lembra que nós falamos de emuná, gente? Nós estávamos dizendo justamente isso. Isso aqui é Tiago falando em tom de acusação. E agora, lembra que nós falamos também da questão do juízo? Olha aqui, não é nós que estamos falando. Olha Tiago não. falando a mesma coisa agora aqui. Grifa aí, pessoal, na sua Bíblia, Tiago 2:13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia gloria-se contra o juízo. Eu separei aqui, gente. Eu obviamente não tinha como pegar todo o texto, mas aqui é Tiago acusando. Se você não pratica tzedakah, seja a caridade, a justiça do alimento espiritual, seja do alimento literal, você não tem o quê? A fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vou nem dizer que você não tem, mas que você não está atendendo o chamado. Não está manifestando, pelo menos, deve estar aí dentro, bem guardadinho. E no seu o coração. principal é esse ponto. Eu acho que o Lúcio relê depois lê os comentários. Vai. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Isso. Agora lê os comentários de Robert Barnes para a gente Este é obviamente um princípio equitativo e é um que é encontrado em toda parte na Bíblia. Provérbios 21:13, por exemplo, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará, mas não será ouvido. Segundo Samuel 22:26-27, com o misericordioso tu te mostrarás misericordioso, e com o perverso tu vai mostrar-se desagradável. Ok. Nós estamos falando aqui que é um chamado, certo? O que Provérbios 22:13 fala? O que tapa o ouvido para o clamor do pobre. Ok. O que nós estudamos na lição anterior? Sobre os nossos pequeninos. Aquilo que você estive nu, me vestisse, estive preso, foste me visitar. E daí os discípulos perguntam: quando fizemos isso com o Senhor? Quando você faz isso para um pequenino, a mim você está fazendo. Então, quem não atende o clamor do pobre não está atendendo ao clamor de Deus. De Deus. Do próprio Deus. E vai acontecer o que com quem não atende o clamor de Deus? Deus também vai tapar o ouvido dele. Vai chegar uma... não atende o clamor de Deus, vai chegar uma hora que vai ser tapado. Vamos lá, John Wesley. O julgamento sem misericórdia será para ele nesse dia. Quem não mostrou misericórdia aos seus irmãos pobres, mas a misericórdia de Deus para com os crentes, respondendo aquilo que eles mostraram, então se gloriará sobre o seu julgamento. Pessoal, encerramos aqui. Que bom, um vídeo com bastante conteúdo, um vídeo com bastante entrelinhas, né? A gente sempre, pessoal, na hora da preparação, a gente sempre comenta, vamos ficar em 1 hora, mas é difícil, vocês, né, já tivemos alguns comentários que, vocês são muito prolixos, né, mas falam... Não, acabou. Faz tempo, né, pessoal? Não, quando a gente fazia vídeo de 1 hora, eu falava isso, não falo mais. Depois você faz 1h30, 2 horas, isso. a pessoa acho que nem clica mais, né? Pessoal, então, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, muito obrigado por vocês se manifestarem nos comentários, dizendo que realmente têm assistido, hashtag fui até o fim mesmo, são vídeos bastante longos, só a nossa introdução, né, já apresenta um conteúdo que muitas vezes no YouTube já era para ser o vídeo completo. Então, obrigado por fazer parte dessa família,
Não falei durante o vídeo, mas todos esses slides estão aqui no link na descrição. Nós também temos aqui os grupos do WhatsApp para você participar. Tem o grupo agora do Família Entre Linhas ADM, que nós postamos só coisas do canal e só os ADMs postam. E também temos o link aqui do pessoal do Intelectos Apologéticos. Então fique à vontade para você participar, fazer parte dessa família. E também pedimos, é claro, que você compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, para que eles venham também a estudar, a entender bastante essa fonte de informação que o hebraico, que é a linguagem lá onde Deus falava com eles, nos traz até hoje, se nós prestarmos mais atenção e nos esforçarmos um pouquinho como a gente tem feito no canal, ok? Então, nos vemos até a 10ª lição e já estamos então caminhando já para o final de mais uma série de estudos de mais um trimestre. Então, tchau, tchau.